Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 6 de junho, sétima semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra. Ela está em João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou ao Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos caríssimos, nós estamos aqui numa das cenas de uma das aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. E essa aparição se deu às margens do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, do lago de Genezaré, como nós também podemos chamar aquele grande ajuntamento de águas que existe ali em Israel, no Vale do Jordão. E estando com os discípulos, depois de ter feito a refeição, Jesus vem com 3 perguntas consecutivas a Pedro acerca do seu amor por ele. Pedro se entristece porque ele entende que Jesus, do mesmo modo como disse que ele o negaria 3 vezes, agora está testando o seu amor. Eu creio que Pedro se sentiu constrangido, ofendido, se sentiu até mesmo desprezado, né? Por ter feito o que fez, por ter abandonado o Senhor, por ter negado conhecê-lo. Eu confesso a vocês que algumas vezes, pela imaturidade em tempos passados, eu até cheguei a ter uma certa raiva de Pedro e dos apóstolos, aqueles que fugiram, que abandonaram Jesus no momento da cruz. Mas, graças ao bom Deus, a maturidade vai chegando, a intimidade com a palavra e também a oração vem se firmando na nossa vida, e Deus foi me dando a graça de entender que era plano dele que eles fugissem. Porque se eles não fugissem, nós não estaríamos aqui hoje, meditando sobre a vida destes homens. Nós não teríamos hoje acesso às palavras de Jesus que esses homens nos transmitiram. E por quê? Porque eles teriam sido todos presos. Ah, mas João ficou aos pés da cruz, estava ao lado de Maria. Mas João era um rapazinho de 19 anos. Que mal um jovenzinho idealista poderia fazer a uma sociedade altamente organizada, com normas e regras rigidamente estabelecidas? Não tinha problema. João não era ameaça. Mas Pedro, o chefe do bando, e alguns outros que ali estavam, sim, e fugiram. Hoje eu sei que dessa fraqueza desses nossos irmãos, Deus fez grandes coisas e maravilhas para a vida da igreja. Da fraqueza de Pedro, Deus tirou o seu pastoreio, a sua dignidade como líder supremo do seu povo e da sua igreja. Da nossa fraqueza, da nossa miséria, o Senhor tira grandes graças para a vida da igreja, para a nossa vida, para a vida da nossa família. Basta que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós não somos nada sem Ele.
O Senhor sabe que nós o amamos, sabe o tamanho da nossa devoção por Ele. O que o Senhor não sabe é se no momento em que nós formos chamados a testemunhar a fé nele, se nós daremos esse testemunho. Falar um pouco desse evangelho é falar também da figura do Romano Pontífice. Nós estamos aí na primavera dos primeiros dias do pontificado de Leão XIV. Um homem que não sucedeu ao Papa Francisco, mas que sucedeu a Pedro. Isso precisa ficar muito claro e tem tanta gente confundindo as coisas, achando que o Papa Leão XIV tem que agir, falar, pensar, mover-se como o Papa Francisco. Mas eu preciso ficar claro no meu coração e na minha mente que ele não é, como eu disse agora há pouco, sucessor do Papa Francisco. Ele é sucessor de Pedro. O Papa Francisco foi um dos sucessores de Pedro. Leão XIV é mais outro. E que deve levar a cabo a missão de Pedro e não a missão de Francisco. A missão de Francisco concluiu com a sua morte. E Francisco, diante de Deus, apresentou contas do seu pontificado, como cada um de nós um dia vai apresentar contas da sua vida diante de Deus. Mas o Papa Leão XIV não tem que corresponder às nossas expectativas humanas, baseadas na figura do seu predecessor. Ele tem que corresponder às expectativas do Senhor, que o elegeu, que o colocou à frente do seu rebanho, para que ele confirme e apacente o seu rebanho. Outro dia eu recebi um postzinho, eu não tenho redes sociais, mas eu recebi um postzinho de alguém reclamando aí nas redes sociais que até o presente momento o Papa não falou de ecologia, o Papa não falou da Amazônia, o Papa não falou dessas questões climáticas, que eu acho, irmãos caríssimos, num determinado momento ele vai falar, porque afinal de contas nós somos todos responsáveis pela criação. Mas eu gostei muito de uma resposta que foi colocada a essa indagação desse cristão católico indignado. Eu achei fenomenal, porque realmente entende-se por aquela resposta o que nós falávamos aqui agora há pouco. O que respondeu àquele questionamento disse o seguinte: meu irmão, eu acho que você está se equivocando. O colégio cardinalício elegeu o sucessor de Pedro e não o fiscal do Ibama. Olha, isso é uma verdade. O colégio cardinalício elegeu um sucessor de Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas que depois disse que o amava e morreu por Jesus, para que este sucessor cuide da salvação das nossas almas. Que ele cuide e apacente do rebanho do Senhor, para que o rebanho não se divida, não se perca e chegue ao céu. As outras questões vêm por acréscimo. Mas a missão de Pedro é nos confirmar na fé. E é por isso que eu queria te fazer um pedido aqui hoje. Que eu e você nos uníssemos numa profunda corrente de oração pelo Santo Padre o Papa, para que ele seja firme nos seus propósitos, que ele leve adiante o plano de Deus e não o plano dos homens. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.